Bom, vamos entender um pouco sobre a questão de análise granulométrica, principalmente em como interpretá-la. Isso é uma coisa muito importante a se fazer, eu creio que é uma das principais atividades a se fazer quando se tem, né, uma curva granulométrica. Então, olhando aqui para o nosso slide, veja que a gente, inclusive eu falei isso anteriormente, solos grossos a gente faz o peneiramento e solos finos a gente trata com a sedimentação, né? Solos finos que são siltes e argilas e solos grossos, né, que são acima dessa granulometria. Então, o peneiramento que a gente aplica em solos grossos é exatamente isso, né? Não tem segredo, é exatamente fazer jogar o solo e peneirar, né, entre aspas, esse solo. E aí, a depender do tipo de abertura, eu consigo, né, classificar e distinguir as granulometrias. A sedimentação já é um processo que envolve a lei de Stokes e, consequentemente, pela diferença, né, de sedimentação das partículas e a densidade, né, dessa solução que contém o solo, a gente consegue identificar a granulometria. Então, nada mais é a granulometria é identificar quais as porcentagens que há no meu solo de argila, de silt, de areia fina, média, grossa, pedregulho, pedra, matacão, bloco de pedra, né? Nos solos comuns é menos comum a parcela de pedregulho, de pedra, matacão, né? É mais comum a gente ter areia grossa até argila, tá bom? Nessa granulometria. Mas vamos entender isso aqui, ok? Ou seja, o processo de peneiramento, ou melhor, o processo de granulometria, solos grossos por peneiramento e solos finos, né, por sedimentação, o foco é encontrar essa curva granulométrica, tá? Essa curva foi extraída do livro de Carlos de Souza Pinto, né? E ela vai servir muito bem para a gente explicar isso aí. Então veja que aqui há a composição do solo. Por essa curva granulométrica, eu consigo identificar que pedregulho é 0%, areia grossa 2%, areia média 9% e assim sucessivamente. Mas como eu consigo identificar essas porcentagens a partir dessa curva que foi gerada? E aí, pessoal, a ideia é bem simples, né? Para mim identificar isso aí, basta eu ter a ideia da porcentagem do limite superior e a porcentagem do limite inferior e subtrair os dois. E aí eu consigo chegar nesse valor. Vamos entender isso de forma mais clara. Mas antes, ó, veja que aqui o procedimento de sedimentação, né, para determinar siltes e argila, e peneiramento para determinar as demais parcelas do solo. Do lado esquerdo, nós temos a coluna, que é a porcentagem que passa. Essa é a mais comum da gente utilizar na hora de avaliar, né, qual a porcentagem, qual a granulometria daquele solo, mas também pode ser analisada pela porcentagem retida, que é o inverso, né? É o contrário. Se aqui nós temos a porcentagem que passa e aqui ficou retida, eu tenho desse lado aqui, tá bom? Vamos entender essa porcentagem que passa, que é a mais comum de utilizar. Então vamos imaginar que eu queira saber a porcentagem de pedregulho, que aqui é 0%. Nitidamente, se eu pegar o limite inferior do pedregulho, veja que não há o limite superior, tá? Mas há o limite inferior do pedregulho. Se eu entrar aqui, bater na minha curva e verificar a porcentagem, é 100%. Ou seja, 100% passa na peneira do limite inferior de pedregulho. E, consequentemente, as demais, não há um limite superior, mas, teoricamente, tudo isso é 100% também que passa. Ou seja, seria 100% menos 100%, que daria 0%. Tá? Da mesma forma, a gente pode avaliar agora a areia grossa, vai ficar mais claro ainda. Então, como é que eu tenho a porcentagem de areia grossa? Ora, eu já tenho o limite superior da areia grossa, que é o mesmo limite, que é o mesmo, né, limite inferior do pedregulho. Então, a areia grossa, o limite superior é esse. E qual é o limite inferior? Traço uma linha, trisco na minha curva e verifico que em torno de 98%. Então, vou pegar 100% menos 98%, que vai gerar aí 2%. Então, eu tenho certeza que a quantidade de areia grossa no meu solo é 2%. Então veja que é bem simples eu verificar. Basta pegar o limite superior menos o limite inferior, em termos de porcentagem que passa, né? E aí eu vou encontrar essas porcentagens. Por exemplo, vamos ver agora a areia média. Eu já tenho o limite superior da areia média aqui, tá? Que é 98%. Qual é o limite inferior da areia média? Então vou lá, traço,
trisco na minha curva e verifico, né? Então aí vai dar em torno de 89%, né? Então, o limite superior, que é 98 menos 89%, né? 98% menos 89%, vai me gerar aí uma área média de 9%, tá? Se vocês fizerem a conta. Pode dar um pouquinho diferente caso vocês for olhar, alguns podem pensar que é 90, que é 88, né? Mas é uma ideia de valores. Então é 89 aqui, eu olhando, né? Isso vai gerar aí 9% de área média. Ou seja, 98 menos 89, que vai dar 9%. Da mesma forma, eu poderia fazer areia fina. Então, o limite superior da areia fina é 89%. E o limite inferior da areia fina? Coloco a curva, trisquei aqui na curva e tenho aí, ó, 40%. Então, 40, no caso 89 menos 40%, vai dar aí 49% de areia fina, né? E assim sucessivamente, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para vocês.